Fala, Thais do meu Brasil, tudo bem? No programa de hoje eu conversei com José Vitor Mafuco. Falamos sobre os motivos da guerra na Ucrânia, suas pretensões políticas e como ele acha que serão as eleições no Brasil em 2022. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Um Talk Show é um programa feito para você. Todos têm uma história, nós queremos ouvir a sua. Até mais! José Vitor Mafuco, pode entrar. Obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite, Valdir. Obrigado. Feliz, faz tempo que a gente tá tentando marcar essa conversa, né? Já fazia um tempo. Hoje a gente conseguiu gravar um talk show. Um talk show. E, cara, vamos conversar já com um assunto que tá em alta, né? Uma coisa que o brasileiro tá tentando entender. É uma coisa difícil da gente aceitar, né? Que na época que a gente vive, a gente agora tá tendo bombardeio, civil morrendo e a gente tá tentando entender essa questão política, geopolítica ou de ego. Tem tanta, assim, a gente vai dar uma pesquisada, a gente consegue perceber que tem muitos porquês, mas razão mesmo, né? Razão não existe na guerra, né? Então a gente tem que entender a sua opinião sobre isso. Se o Putin tá errado, os Estados Unidos tá errado, a Ucrânia tá errado, a OTAN tá errado. Todo mundo tá errado na guerra, né? Mas o que fez começar essa guerra, né? Então, Valdir, a primeira questão que a gente tem que avaliar é o seguinte: quando a gente fala de conflito geopolítico, a gente não pode ficar preso a mocinhos e vilões. Quando começa essa história de mocinhos e vilões, pode ter certeza, tem coisa por trás. Sim. A gente tem que entender que esse conflito não começa agora. A origem dele começa há 8 anos atrás, quando na Rússia você começou a ter manifestações populares que derrubou um governo que ele era pró-Oriente, ele era um aliado do governo russo. Então esse governo ele cai e aí tem uma ascensão de um líder chamado Poroshenko, que era um líder como posso dizer assim, com viés populista, de extrema direita, e que junto com ele tem uma ascensão de grupos milicianos nazifascistas, que é a Azov, né? É um grupo chamado Azov, que ele começa a ter poderes durante esses anos, durante o governo de Poroshenko. Com isso, você começa a ter muita instabilidade. Você tem, em 2014, em Odessa, um ato criminoso, uma violência grande. Da mesma forma que a gente tá vendo... Você tá falando da invasão da Crimeia? Não, quando houve a invasão da Crimeia, você começa a ter manifestações populares para derrubada do governo que você tinha lá na Ucrânia, que era um governo aliado a Putin. Ele cai. E aí tem a ascensão em 2015 de Poroshenko. Mas a Crimeia, ela continua sendo um país independente, que o Putin está falando que ele não quer tomar a Rússia, que a Rússia faça parte que a Ucrânia faça parte da Rússia. Ele está invadindo por questões geopolíticas. A Crimeia está no mesmo caso, ela ainda tem um presidente, um governante, só que está sendo dominada pela Rússia, ou a Crimeia está tendendo a ser parte da Rússia, virar um estado russo? Então, hoje a Rússia utiliza o argumento de que a região de Donetsk e mais uma cidade estariam também buscando a independência. Né? Esses são os grupos independentes que o Putin Isso, que eles chamam de separatistas. Sim. Mas a gente sabe que isso nada mais é do que um pano de fundo do real problema, né? O real problema acontece o seguinte: desde esse momento, em 2014, a região ficou em conflito. Você começa a ter uma série de instabilidades. Com o fim do governo Poroshenko, surge o governo do presidente atual, que ele era um comediante, ele vem dessa apolítica, desse sentimento e ascensão que teve no mundo de ser contra a política. Então ele era um comediante, uma espécie de Danilo Gentili, e ele chega ao poder. Realmente ele não é nazista, como algumas pessoas, às vezes você vê nas redes sociais a desinformação misturando. Porém, ele foi complacente com essa escalada nazista que ocorreu na Ucrânia. Hoje você tem um partido nazista na Ucrânia. Tem um partido oficial nazista. Oficialmente nazista, que utiliza o estigmas nazista, que sauda Hitler, sauda o discurso. Público? Teve 3% dos votos na eleição. Nossa, 3% dos votos, não absurdo, conseguiu fazer cara. Uma cadeira. Pra quem acha que conversar sobre nazismo no Brasil hoje é maluquice, olha aí a prova que não. Tem que tomar cuidado, cara. E os partidos comunistas estão proibidos desde 2015.
2015. Então, assim, você tem algumas características. Você não pode dizer que o Estado ucraniano é um Estado nazista. Isso seria uma irresponsabilidade. Mas você tem algumas características de uma escalada nazista. Por isso que é um dos argumentos que o Putin utiliza, é o de retirar o nazismo na Ucrânia, né? Entendi. Isso aí ele tá se baseando nos 3% de votos, na parte... Em algumas características e principalmente nesse grupo paramilitar, que é um grupo miliciano, que teve poderes principalmente no governo Poroshenko, como fosse uma força de Essa parte segurança. que você tá explicando agora eu não tinha entendido. Não tinha entendido por que ele tava batendo nessa tecla, batendo na tecla da OTAN, batendo na tecla da Ucrânia se alinhando com a Europa... Aí, e falava de nazismo, caramba, o que tá acontecendo? Agora eu consigo entender. Porque é uma grande... são importantes elementos que não são colocados em cena. Entendi. Justamente para você criar essa face de mocinhos e vilões. Sim. Então, quando você olha, por exemplo, esse massacre que teve em Odessa, que foi a invasão da Casa dos Sindicatos, pessoas comunistas foram queimados vivos. Nossa. Vivos. E isso foi divulgado na época. Porém, os países centrais, os países do Ocidente, não recriminaram, não foram avessos como que ocorreu hoje, agora com a invasão, que eu deixar bem claro, é inaceitável a invasão hoje contra a soberania de um país. Sim. Porém, é importante entender o que está por trás, o que ocorreu, os elementos antes. Sim. De um tempo para cá, a OTAN tem aliciado, tem tentado cooptar a Ucrânia para aliança, né? Esse é o ponto que ele deixa mais claro. Esse é o ponto que ele bate mais, né? Isso, é o principal. Aí você fala assim, a Ucrânia tem soberania para aderir à OTAN. Só que é importante a gente entender o seguinte, qual o interesse dos Estados Unidos, que controla a OTAN, e dos países centrais... Aí é geopolítico a história. É geopolítico. Aí então é geopolítico. É criar confusão hoje num país que vem se tornando cada vez mais uma potência. A Rússia vem se recuperando desde o governo Putin como uma potência, porque você pega uma decadência com o fim da União Soviética, você tem um período de 10 anos muito ruim da Rússia, e você começa a ter uma ascensão novamente. Ela volta a ser uma força importante e ainda mais com uma aliança com a China, que é onde realmente está o gargalo. E depois a gente vai falar sobre a China, mas eu tenho a impressão que quem vai ganhar bastante comercialmente isso aí é a China. Totalmente, né? O pragmatismo chinês é impressionante. Sim. Você não vê um posicionamento mais firme do Xi Jinping. É claro que ele está ao lado do Putin. Não tem como, né? São aliados, né? É evidente que ele é um aliado, mas ele não entra em cena. Ele não entra em cena. E o que ele já mandou recado, que se atacarem a Rússia ou a OTAN, terão respostas. Mas ele é um... Ele tá como o irmão mais velho, né? Só observando ali de longe. Exatamente. É o pragmatismo. O chinês é muito pragmático nessa questão. Sim. E aí você tem tanta coisa, cara, é muito difícil você... Por isso que eu vejo uns resumos, você vê a galera tentando resumir, não dá pra resumir. Não dá pra resumir. Não dá pra resumir isso. São questões muito... São situações e responsabilidades que foram feitas. Sim. Há uma clara... é evidente que, por exemplo, os Estados Unidos incentivou o conflito militar. Sim, claro, o cara que enxerga isso, né? Por questões muito práticas e muito simples. Biden vive uma baixa popularidade lá nos Estados Unidos. Com isso, Trump volta a se recuperar e Trump é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos na próxima eleição, que é 2024. Essa guerra aí vai influenciar muito nessa eleição. Exatamente. Se a guerra, sempre quando você cria um sentimento de guerra, você cria um sentimento de unidade, de união. Os maiores pontos da porcentagem de aceitação do Putin foi em guerras, né? Isso também pode dar alguma... Porque eu lembro que na Crimeia, mais de 80% da população estava apoiando o Putin. Aí começa a dar uma caída, você começa uma guerra para mostrar o poder que você tem. Sim. Inegável o poder da Rússia. Nos últimos anos, você teve, inclusive, uma crise econômica na Rússia. Você teve uma queda do crescimento vertiginoso que estava tendo na Rússia, o desenvolvimento. Até natural, né? Porque a coisa do jeito que estava andando igual a China, né? E aí ele dá uma travada, né? Ele dá uma... ele começa a ter instabilidade, a oposição começa a ganhar um pouquinho mais de força, apesar de a gente saber que é reprimida, tem censura, tem uma série de mecanismos de repressão. Da Rússia, sim. Só que o que acontece? Você pega, por exemplo, o Biden, ele tá com essa baixa popularidade. Sim. Os maiores financiadores de campanha dos Estados Unidos são a indústria bélica.
Então você tem a questão de fortalecer seus principais financiadores e o sentimento ufanista, o sentimento de união em torno dos Estados Unidos. É muito o que o Trump trabalhava, né? América para os americanos. É muito isso que acaba gerando. A gente sabe onde isso vai dar. E o resultado a gente sabe quem vai pagar a conta, né? Quem paga a conta é sempre civil. A gente já viu isso aí um monte de vezes. E viu uma tentativa no Brasil, inclusive. Exatamente, exatamente. Mas fora essa questão, a Ucrânia é um território estratégico muito importante para defender a Rússia, né? Uma espécie de caminho mais longo que as tropas teriam que travar se a Ucrânia não virar aliada da OTAN. Então, para entender, se a Ucrânia virar aliada da OTAN, todos os países da OTAN, e a gente coloca os Estados Unidos como a potência bélica mais importante nesse caso, vai poder colocar mísseis na Ucrânia, por exemplo. Isso é uma verdade. Basicamente, você está dizendo o seguinte: o quintal da Rússia vira território inimigo. Isso. E a gente sabe que numa guerra política, comercial, o poder disso é muito grande. Muito grande. A Rússia venceu 2 guerras usando esse tipo de artifício, né, a favor, né? Então, é algo parecido com que, se a gente lembrar da crise dos mísseis em Cuba, é algo parecido. Você começa a ter inimigos infiltrados no seu quintal. Isso gera problemas, gera instabilidade. E é tudo que um país que está querendo criar uma alternativa, que é a aliança Rússia e China nada mais é que uma grande alternativa aos Estados Unidos e a aliança ocidental, né, entre Europa e Estados Unidos. Você começa a ter uma alternativa real de poder militar, poder econômico, que coloca em risco a soberania não, mas o poder dos Estados Unidos. Maior ainda, né, porque a China já vem catando esse pedaço do mercado faz um tempo. Agora que essas sanções americanas, são sanções do nosso lado de cá para a Rússia, ela vai ter que correr para algum lado. Para quem que ela vai correr? São sanções importantes, mas algumas coisas resolve, são importantes serem lembradas. A Rússia, ela tem caixa, a dívida da Rússia é muito pequena, é um dos países que tem a dívida menor. A relação dívida PIB dela hoje está em torno de 20%. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o Brasil está alcançando 100%, né? Disparou no governo Bolsonaro, e a Rússia, mesmo enfrentando uma pandemia, a relação dívida-PIB está em algo em torno de 20%. Para a galera entender, mas praticamente, se o Brasil pegar e trabalhar um ano inteiro e pegar tudo que ele conseguiu fazer nesse ano inteiro e dar, talvez ele não pague a dívida inteira. Exatamente. A Rússia não, ela tem hoje uma capacidade de endividamento grande. E a Rússia tem grandes reservas internacionais, importantes reservas internacionais, principalmente em ouro. Certo. Então, assim, ela tem como se manter o tempo. Tem uma outra questão também que é importante. As sanções vão até a página 2. Isso eu estava lendo, por exemplo, empresa particular na Rússia não está tendo sanção, é só o governo, né? Sim, mas mais do que isso. Hoje a Europa é dependente energeticamente da Rússia. Gás natural, né? O gás natural. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, desde Fukushima, a Alemanha, que hoje é a principal potência da Europa, ela começou a reduzir a sua energia nuclear. Começou a fazer uma transição. Era muita coisa antes, né? Exatamente. Era basicamente energia nuclear. E ela aumentou a dependência significativa pro gás natural vindo da Rússia. Tem gasoduto direto, né? Gasoduto. E esse é uma das também questões chaves para entender o que está acontecendo na Rússia. A Rússia, ela inaugurou recentemente um gasoduto importantíssimo que não passa pela Ucrânia. Que a Ucrânia ganhava um postinho ali em cima da gás, né? Exatamente. Você tem... E ele também... Ele começa a dar independência cada vez maior, vai avançando comercialmente a Rússia. Ela vai se tornando um ator cada vez mais importante. E a Alemanha estava cada vez comprando mais. É coisa de 60% do gás natural da Alemanha, né? 50%, para ser exato, 50%. 50%. E muita coisa. Hoje, a gente tem que entender com muita tranquilidade. Gás natural significa menos exportação de petróleo. Sim, com certeza. Quem é atingido diretamente? Estados Unidos. E as 7 irmãs, as petrolíferas internacionais. Sim. Então,
o petróleo, a questão energética sempre está em jogo, é impressionante. As invasões, que muitas vezes foram muito mais bárbaras do que está ocorrendo hoje, elas sempre são menos minimizadas, justificadas pelos Estados Unidos, mas não é muito diferente do que está acontecendo hoje. O que está se defendendo são interesses e a humanidade, a vida ficando em segundo plano, infelizmente, por causa de interesses econômicos e comerciais. E a Ucrânia não vai se entregar, vai ser na base da luta mesmo. É o que está mostrando. O presidente hoje disse, inclusive, que não precisa de carona, ele precisa de... Ele precisa de armas, né? Ele precisa de munição. De munição, Para enfrentar o poder. E ele tava, eu achei até uma coisa meio maluca, mas que a gente não entende direito o que tá acontecendo lá, né? Mas ele chegou a falar em TV aberta pros civis criarem coquetel molotov pra atacar em tanque de guerra, cara. E isso só prova aquele argumento que a gente aqui no início, que a OTAN não tá nem aí pra Ucrânia. Não tá nem aí. A OTAN largou a Ucrânia. Então ela fez a confusão, armou, é aquele amigo que arruma a confusão e fala assim, vai lá, se vira. E aí o que tá acontecendo agora? Não veio ajuda militar? Ajuda de recurso. Não veio nada, né? Impressionante. Recurso financeiro, a gente sabe que num cenário de guerra, muitas vezes você não consegue comprar. Você não tem onde comprar, buscar. Tá vendo um vídeo de supermercado completamente vazio, a galera andando 15, 16 horas pra conseguir ir pra Polônia, tentar escapar. E a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo. A Rússia, se quiser dizimar a Ucrânia, dizima. Não tem muita conversa, né? Então, assim, realmente armaram a cena, a tragédia tá aí, quem tá sofrendo são civis. Sim. E os países centrais que incentivaram, você pega os Estados Unidos... Tá mandando sanções pra inglês ver, fizeram sanções quando a Rússia invadiu a Crimeia também, né? Não adiantou. Né? A gente sabe os interesses do Putin, jamais o Putin iria para a guerra, iria para o conflito militar se não tivesse precavido, não tivesse... Ele é estrategista pra caramba, talvez tá falando maiores, né? De alguém que vem da KGB, né? Alguém que vem da KGB, isso aí. O cara pode ser tudo, agora burro com certeza ele não é. Com certeza ele não. se preparou muito bem para fazer o que ele tá fazendo. E onde o Brasil entra nisso tudo? O Brasil tem que primeiro se preocupar com os impactos reais na vida do nosso povo. Essa deveria ser a grande preocupação. Antes de Mourão, Bolsonaro sair falando que não deve, a primeira preocupação são os impactos diretos que já vai ter na vida do povo. O trigo já disparou e, como disse Ciro Gomes, não sei se vocês sabem, pão é trigo e trigo é dólar. Sim. Então, se aumenta o trigo, aumenta o pãozinho. É o povo, é menos comida direto pro povo, na mesa do povo. Sim. E a questão do petróleo. O petróleo disparou. Como se já não tivesse alta a gasolina, né? Como já não tivesse alta. E como aqui no Brasil criaram a tal da PPI, que é Preço de Paridade Internacional, que foi um absurdo. Então, isso é outra coisa que eu não tô conseguindo entender, cara. Como que faz um negócio desse? Por exemplo, no Brasil, hoje a gente pega hoje a Petrobras vai lá, contrata a extração do petróleo, faz custo de um barril de extrair o petróleo, mais impostos, tá em torno de $12. $12. Esse é o preço real. Então, esse é o preço que a Petrobras cobra do governo para extrair um barril de petróleo. O que acontece? No Brasil, criaram a tal da PPI no governo Temer, por causa que a Petrobras estava segurando de forma artificial o preço. Isso teve um resultado prático. O petróleo também disparou no mundo. Então, o Brasil hoje, ele acompanha, apesar de ser a produção interna, o preço internacional. Mas o Brasil refina petróleo também. Ele refina, ele tem capacidade. Ele tem capacidade. O que aconteceu também foi o seguinte, hoje a gente tirou um pouco da nossa capacidade de refino, de uma forma criminosa que ninguém consegue entender até agora. A gente está mandando para fora para refinar, enquanto isso a gente tem refinarias paradas, literalmente paradas no Brasil. Ou com uma produção de 40% a 50% da capacidade. Mas mesmo assim, a gente está falando a gente está seguindo a paridade de preço internacional, que não nos compete. Aí você teve a morte do general iraniano lá, impactou diretamente. Você tem a crise na Venezuela, que também é mais um país exportador de petróleo, gera mais confusão. Você teve também a questão do Afeganistão recentemente, que é a retomada do Talibã. E agora você tem a muita Rússia. Coisa acontecendo em 2 anos, né, cara? Impressionante. Exatamente. E a pandemia. Com isso você explode o preço do petróleo
E nós, brasileiros, que não temos nada a ver com isso, produzindo petróleo no Brasil, somos impactados. Corre o risco de chegar a R$10 um litro de gasolina? Com certeza. Se a gente não tiver uma mudança dessa política de preço, que é criminosa, ninguém está aqui dizendo para voltar ao que era no governo Dilma, que é ser de forma artificial. Mas a gente não pode achar normal o lucro que a Petrobras distribuiu no último trimestre. É criminoso. Tirou comida da mesa do trabalhador, do motorista de Uber, do motorista de táxi, para colocar na mesa de barão. São 5 mil famílias que receberam 33 bilhões de dólares. 30 distribuição em um trimestre. Isso não tem precedente na história. Isso é crime. Isso é crime. Infelizmente atinge diretamente o povo, porque é o que você falou, aumenta a gasolina, o cara do Uber já não consegue... Isso, e a galera aqui que não percebe como isso está afetando, precisa estar ligada, porque as eleições estão vindo aí. Você é um cara politizado, um cara que tem o seu lado declarado, né? A gente conhece bem. Eu queria que você primeiro desse uma impressão sem lados de como que você acha que vai ser a eleição em 2022. Aí depois você fala do seu lado, das suas opiniões políticas pessoais. Mas primeiro eu quero saber assim, cara, essa guerra, Lula e Bolsonaro, onde vai parar? Terceira via, existe a terceira via? Como essa terceira via tá chegando? O que ela tá fazendo para se preparar? Moro, Ciro... Como que a eleição está se criando no Brasil? Então, você tem um cenário de polarização. Isso já está evidente. Já há um trabalho, tanto da mídia quanto da própria classe política, da manutenção da polarização entre Lula e Bolsonaro. Sim. Ela é muito interessante, ela simplifica o debate, ela não aprofunda o debate de ideias. Isso assusta um pouco, porque parece que a gente cai num loop infinito. Exatamente, porque fica fígado e coração, fica uma disputa irracional e pouco se discute quais são as soluções para, por exemplo, o preço da gasolina. Você não escuta isso. Você não vê esse debate. O debate é raso, é vermelho, verde e amarelo, resumido, estrela, arminha. É muito ruim. A gente começa matando o debate por aí. Por isso que é tão interessante a classe política e a mídia fortalecer. Deixar raso. Fica tudo muito parecido. Sim. Apesar de longe parece tudo diferente, quando você se aproxima fica tudo muito parecido. Porque você fica, ou você é um lado ou você é outro lado, e você não sabe nem que lado que tá, porque as pessoas resumiram a esquerda ao Lula, a extrema direita ao Bolsonaro, e é isso. E se você é um cara que acredita em duas coisas, você já vira... Por exemplo, se você acredita em projeto social que o governo tem que apoiar, pronto, você é o cara de esquerda. De esquerda. Aí se você acredita que algumas empresas têm que ser privatizadas, você é um cara de direita. Exatamente. Primeiro que a gente não tem nem o meio termo, e a gente não tem a discussão do que tá acontecendo. É só, cara, então você é vermelho e você é azul, e é isso aí. O Brasil tá se resumindo a uma coisa tão ínfima que como a gente vai fazer? E daqui a 4 anos vai de novo? Vem outro cara de direita e fica da briga, fica um lutando contra o outro, a gente vai ter que sempre votar no menos pior. Vai ser essa a vida do brasileiro daqui em diante? Você vai gerando que a causa da doença depois vira a solução para a própria doença. Foi isso que aconteceu. As pessoas votaram com um sentimento antipetista em Bolsonaro assumiu o poder, tá ruim, agora o sentimento anti-bolsonarista põe o PT de volta, fica uma coisa meio esquizofrênica, assim, algo muito ruim. Tem sempre aqueles que não votam no PT e não votam no Bolsonaro, e a gente vai ter mais de novo 20 milhões de votos. Quantos foi? 20 e poucos milhões de votos brancos e nulos? Você teve quase 30% dos votos. 30% dos votos brancos e nulos, galera, aí 30% da... Não é numa eleição onde você tinha Bolsonaro e Haddad, né? Então, assim, o cenário, a história eu já dizia Marx, né? A história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Então a gente realmente tem que se preocupar, se conscientizar, votar. Você que já tem acima de 16 anos, pode tirar o título. 16, 18 anos dá para tirar o título pela internet, não precisa nem sair de casa, você tira o título. E você que tem mais de 70 anos, é importante participar, importante para a gente conseguir mudar os rumos. Porque se a política produziu Bolsonaro e Lula, a política também produz soluções. Sim. O Brasil, a gente não pode esquecer, entre 1930 e 1980 foi o país que mais cresceu no mundo. Da mesma forma que hoje é a China, o país que é mais pujante economicamente, o Brasil foi nesse período. E foi a política que produziu isso. Essa conversa que o Brasil é pobre e quebrado, cara.
Isso daí é também para matar o discurso. Para matar o discurso. Você não debate mais no Brasil. Hoje é muito irracional. A questão da terceira via, que, por exemplo, você tem hoje disputando essa terceira via Moro, Ciro, Dória e algum outro nome que possa surgir, Eduardo Leite, Simone Tebet, o Dávila, candidato do Partido Novo. Sim. Mas são todos nomes que tirando o Ciro, que é o único nome que realmente... O Ciro está perto de 10% na pesquisa. O Ciro tem algo... Moro tem algo em torno de 8% a 10%, né? O Ciro é o único nome desses que não esteve com o Bolsonaro. Os outros nomes todos estiveram com o Bolsonaro. Então, de certa forma, contamina também o debate, porque das teses econômicas eles defendem todas o neoliberalismo. O Ciro é o único nome desses que vem apresentando um projeto nacional de desenvolvimento. Então, assim, são ideias diferentes do neoliberalismo defendido por Dória, por Moro, que é privatizar tudo, reformas e mais reformas. Eu pergunto pra você, sua vida melhorou depois da reforma trabalhista? Tenho certeza que não. Eu vou te falar que uma coisa que me assusta muito, vendo trabalhador, estando trabalhando junto, vendo a galera, é que o brasileiro comum, o trabalhador, aquele cara da CLT, aquele cara que tinha muitos benefícios garantidos, ele só levanta o ombro. Acontece alguma coisa, cara, é isso, né? É isso, é o que tem que acontecer. Cara, pelo menos eu tô empregado. Pelo menos... É um conformismo assustador do trabalhador brasileiro hoje em dia. Mas isso daí é um processo internacional. Desde quando você tem o surgimento que é o do neoliberalismo, que vem através do tal consenso de Washington, qual que era a ideia do consenso de Washington? Você reduz a massa salarial, para isso você tem que reduzir direitos. Sim. A partir disso, você vai gerar também uma massa de desempregados. Isso já previa. Até por causa da automação, das novas tecnologias, você vai ter uma massa de desempregados. Sim. Qual era a solução? Pagar um benefício. Então, é sempre o conformismo. Para não ter mais desemprego, a gente tem que fazer isso. Isso não tem... a pandemia mostrou que isso está fadado ao fracasso. Sim, com certeza. Essa necessidade de Estado... Eu falo assim, Estado mínimo... Eu falo pro pessoal, quer Estado mínimo? Vai numa periferia. Aí lá é Estado mínimo. Não tem um sistema de saúde digno. A educação é precária. O saneamento básico não chegou. A polícia é violenta. Ou quando não tem, ela é omissa. Então, assim, isso é o Estado mínimo. A gente não precisa de Estado máximo, Estado inchado. Ninguém tá falando... A gente não tá discutindo mais um estatismo Parece total. que é sempre extremo, né? Tem que ser sempre isso. Extremo. Ou você é vermelho, ou você... Então, por que a gente... A pergunta que a gente tem que fazer sempre é essa. A gente precisa de mais ou menos médicos hoje nos hospitais públicos. Precisa de mais ou menos professores. Sim. Mais ou menos policiais bem equipados. Então, a gente precisa do Estado. A gente precisa de um Estado necessário. A gente precisa encontrar o caminho de organizar o Estado para ele ser mais eficiente. Mas a iniciativa privada é fundamental também. A iniciativa privada, ela traz um frescor, ela traz a inovação, ela traz a velocidade que muitas vezes a capacidade estatal não tem. Sim. Então é importante a gente conseguir construir um pacto, que a gente fala que é entre quem trabalha e quem produz. Sim, com certeza. Porque não dá mais pro Brasil hoje ser um Robin Hood às avessas. A gente tira dos pobres para dar pros ricos. Quando se começa a discutir taxação de grandes fortunas no Brasil, parece que o mundo vai acabar porque o dinheiro vai para fora. Não vai. É prática internacional no mundo inteiro. Vai entender como tem um monte de assalariado defendendo isso como se fosse... Eu não consigo entender. A galera... não vai taxar bilionário. Mete imposto na bunda dos caras, os caras não vão nem sentir. É que muitas vezes quando a gente fala em taxar rico... A pessoa que ganha 10 mil reais, 15 mil reais, então, acha que se coloca nesse lugar de rico. Isso é falta de discussão política séria, de argumentação, porque a galera fica nessa de não pode discutir política, não pode discutir religião, vai se tornando a galera assim, ignorante. Isso aí o cara é ignorante, que o cara pensa que o cara é ignorante. Falta o interesse de entender o que está acontecendo, muitas vezes, ou ignorância pura mesmo, dá mais pura. Um exemplo, assim, que para todo mundo ver como que esse país é injusto. Se hoje você recebe uma herança de 200 mil reais, você paga 4%. Um imóvel de 200 mil reais, você vai pagar 4%
Agora, se você receber um imóvel de 200 milhões, você vai pagar os mesmos 4%. No mundo inteiro, Estados Unidos, não estou falando de país comunista, não. Estados Unidos, tem que deixar claro 40%. É 40% a taxação de grandes heranças. Porque herança não é... quando você está falando de uma pequena herança, ela é construída em família. Ela é construída, então você não deveria nem tributar. Agora, quando você está falando de uma grande herança, qual o esforço que você teve para receber? É o CEP onde você nasceu que determina? Então, o que está batendo na tecla hoje em dia, né? Então, é o principal ponto. E desconfiem de políticos que não falem em reforma tributária no próximo período. A gente precisa fazer justiça social. E justiça social é tributária. Desconfie de político que não fala em nada, galera. Tem político que você não sabe o que o cara tá propondo. E tem cara que foi eleito sem você saber. O cara não debate. Essa coisa da gritaria, de tirar comunista, atenção, petralha, essas coisas não levam a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. A galera tem que começar a entender isso. Tem que começar a entender que a gente tem que saber o que o cara tá falando, o que o cara tá fazendo. Ah, mas político é tudo igual. Não, votar por votar em branco que é tudo igual. Isso sim, você tá fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Agora você tem que primeiramente votar no primeiro turno que você acha que tem que votar. Parar com esse negócio de, meu voto vai pro lixo. Cara, você tem que votar em que você acha que tem que votar. Exatamente. Imagina se 30% da população tivesse escolhido um cara, tinha mudado as eleições nas últimas eleições de 2018. Então, é isso que a gente tem que começar a colocar no papel e não coloca, não se discute isso, né? E olhar com racionalidade. Sim. O ódio a alguém, ele cega. Ele é incapaz de ver virtudes nas pessoas, então ele é perigoso. Agora, no primeiro turno, realmente fundamental que as pessoas votem em quem acredita. Sim. No projeto que te representa. Mas a pesquisa... Galera, se você for ver todas as pesquisas que saíram neste ano, todas, sem exceção, quem contratou foi o setor financeiro. Aí, como você confia? Foi banco. Então... Nunca vi tanta pesquisa. Só essa semana foram 3 pesquisas de institutos que foram criados esse ano. É porque eles sabem que tem gente que vota baseado nessas pesquisas. Totalmente. Você induz. Induz, com certeza. E a gente precisa entender o seguinte... que não dá mais pro Brasil fazer essa coisa do ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. Isso não existe. Ou o próximo governante vai ter que escolher para quem ele governa. Sim. A gente tem um país extremamente desigual. A gente tem hoje 20 milhões de pessoas passando fome, 130 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Segurança alimentar é o seguinte: ou você tá comendo menos do que devia, ou você não sabe se amanhã vai ter uma refeição garantida para os seus filhos. Milhões, mais de metade. Mais da metade da população está nessas condições. A renda mensal média do brasileiro não chega a R$500. Se você pegar da metade mais pobre do Brasil, não chega a R$500. Então, assim, é muito baixo. É muito baixo. Sim. A gente precisa... E eu realmente não consigo entender esses capitalistas que defendem essa redução da massa salarial, porque o capitalismo vive de consumo. Sim. Se eu não tenho dinheiro para consumir, eu não vou comprar. Quem vai pagar R$70 mil no carro mais barato, popular? Exatamente. Não vai vender, cara. Tava conversando comigo hoje, ele tá falando que eles não estão conseguindo vender nada. Eu fico, como vai vender? Ninguém vai comprar. Quem vai comprar? Quem vai comprar isso? Tá maluco? As pessoas estão querendo primeiro garantir a comida dentro de casa, pagar a luz, pagar o telefone, tá? Hoje é isso. Hoje é isso. Nem isso tá dando. Muita criança que só se alimenta uma vez por dia. É isso que o Brasil tá voltando a ser, né? Quando o Ciro foi candidato a presidente, ele propôs aquele SP Ciro, né? Que era o limpa-nome, né? Muita gente fez piadinha, o Ciro tá louco, vai limpar o nome do pessoal. Toda aquela dívida custa cerca de 80 bilhões de reais. 80 bilhões. O governo dá dinheiro para rico através de refis, na canetada, sem discussão nenhuma. Votar da madrugada lá, financia a dívida de dívida com Receita Federal, perdoa a dívida de plano de saúde. Numa canetada do Temer, perdoou uma dívida do Itaú de 7 bilhões. De 7 bilhões. 7 bilhões. Aí quando você vai discutir um programa que não era pagar a conta não é que todo mundo ia acordar com o nome limpo e acabou, não. Você tira o nome das pessoas da SPC, mas você faz um trabalho de refinanciamento. Só que em vez do cara estar com uma dívida de 3 mil reais no cartão, no mês que vem ele já está com 3.600,
Ele estaciona em 3 mil, o governo tenta comprar naquele montante por um valor mais barato e financia para esse cara pagar uma parcela sem um juros extorsivo, porque é extorsivo. É extorsivo, com certeza. Se você ficar R$2.000 o ano inteiro devendo pro banco, você tá perdido. O cara não consegue pagar mais. Não consegue pagar, você vai só pro buraco. É só isso, não é uma solução populista, é uma questão de você dar a chance, a oportunidade. A gente precisa ser um país de dar oportunidade para as pessoas. Ninguém tá com o nome sujo porque quer. Às vezes acontece um problema de saúde na família, o dinheiro que iria usar para pagar aquela conta ele já não tem mais, acontece um acidente, perde o emprego. Você ficar um ano desempregado já era. Quantas pessoas têm um ano tranquilo, desempregado? E entre ficar com o nome sujo na SPC e pôr de comida na mesa de casa. Não vai nem pensar 2 vezes, né? Então a gente precisa dar oportunidade para as pessoas. Então quando foi feita a proposta, muita piada, pouca gente leu e entendeu. Então, mas é muita piada porque a pessoa fica sabendo das propostas de um candidato pela ideia do outro candidato. A pessoa não vai ouvir o que tal candidato tá falando, vai ouvir o que o outro tá falando mal. Então, se o cara fala, vou dar um exemplo chulo aqui, vou privatizar o Correios, aí o outro cara vai ouvir de um cara que é contra quais são as ideias do cara. Você não sabe nem o que o cara quer com aquilo, estando certo ou estando errado. Você não sabe o que o cara quer, porque você só escuta o seu lado, você nunca escuta o outro lado da conversa. É impossível dar certo uma coisa assim. E a gente precisa, nós que vivemos em São Paulo, principalmente, precisa ser um pouquinho da bolha. Por exemplo, quando a gente fala da questão dos Correios, uma coisa muito interessante. Você olha aqui para São Paulo, 90% vai defender a privatização do Correio. Porque não tem ideia de que quer mandar uma carta para o interior. Exatamente, porque o que acontece? Aqui em São Paulo é o filé mignon. Aqui dá lucro o Correio. Dá muito lucro. Sim. Então todas essas empresas, a Amazon, a Mercado Livre, elas têm interesse, a Log tem interesse aqui. Sim. Agora, quando você fala o seguinte, vai ter que garantir a entrega no Brasil inteiro, como o Correio entrega. O Correio entrega no Brasil inteiro. Eu já mandei livro para todos os estados. Sabe o que isso vai acontecer? Ninguém vai querer. Não. Porque hoje... O envio do livro é R$5 para qualquer lugar. Que empresa que vai querer pegar um pedaço de papel e mandar lá pro Acre, lá pra Amazônia? Pra barco, precisa de barco. Aí, precisando de barco. E a gente tá falando de bens de consumo, mas e quando isso chega pra vacina? Exatamente. Isso vai quando chega pra o básico, que aí ninguém liga. Ninguém liga. O importante é chegar o jogo de videogame rápido. Porque a sua taxa hoje de tarifa, que o pessoal fala assim, não, mas eu pago aqui de São Paulo pra São Paulo, eu pago caro. Não é que você paga caro. Você tá financiando um fundo de... subsídio cruzado. Então você cria um fundo para o dia que eu mandar uma encomenda lá para o Amazonas não me cobrarem R$1.000. Que é o que uma empresa cobraria. Então, assim, a gente tem que ser um país mais inclusivo. Já que nosso país é continental, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que entender que há uma necessidade de nos entendermos como uma pátria. E a partir do momento que somos uma pátria, algumas condições são diferenciadas. Sim. E assim, podem ter certeza. Privatizações em algumas áreas não vejo problema. Agora, em áreas estratégicas como energia, como que você coloca energia na mão de gringo? Não faz sentido. E o pior, eles reclamam do serviço estatal, estão privatizando para as estatais de outros países, da China e da Europa. Olha aí o perigo. Então, assim, por que a Europa e a China têm interesse, uma empresa estatal, em controlar a energia do Brasil? Ninguém para pensar nisso, A gente tem que começar a questionar. As coisas... o mundo é feito para questionar. Por isso que muitas vezes acontece o que acontece. As pessoas não questionam político, não questionam... Por que estão fazendo uma lei dessa? Quais interesses estão atendendo? Aos interesses do povo, não é. Criaram a PEC da precatório. Acho que todo mundo lembra quando discutiu. Quais são os interesses do povo? A gente estava vivendo plena pandemia. Qual que era o único interesse? Usar o Auxílio Brasil para uma PEC que não tinha nada a ver, para dar calote em pessoas pobres que a vida inteira estão esperando receber um dinheiro que é delas. O precatório nada mais é do que a dívida do governo que foi judicializada. Por exemplo, eu descontava de um professor R$500 indevidamente, isso gerou um bolo, gerou um precatório. Sim. É uma dívida do Estado com você. Tá lá, uma hora eu tenho que pagar. É uma dívida. Quando você fala em PEC dos precatórios, você está dizendo o seguinte: daqui 10 anos eu vou pagar o que eu ia pagar agora. Isso é calote. É calote. De gente pobre. Tirando dinheiro que não cabe ao Estado. E é o dinheiro que ia voltar para o mercado. Tudo gira em torno do que a gente está deixando de fazer girar aqui, né? É impressionante como...
parece que é tudo pra dar dinheiro pra rico, né? É sempre. Sempre isso, né? É sempre atender os interesses de quem financiou a pessoa para chegar lá. Sim, com certeza. Os interesses do povo, eles são muitas vezes deixados de lado por causa disso. O sistema eleitoral é tão perverso que quem financia os candidatos que chegam, majoritariamente os candidatos que ocupam o poder, cobra uma conta. Sim, com certeza. Eles têm que pagar. Essa conta uma hora chega. Uma hora chega. E você sempre foi um cara politizado, sempre que hoje seu sonho é qual é o seu objetivo na sua vida? Meu sonho é ser presidente da República. Seu sonho é ser presidente. Presidente da República. Isso é uma coisa que você tem clara. Claro. Tá? Se vai ser possível, é outra Não, questão. mas é o seu objetivo. É o meu objetivo. E qual que é o caminho que você quer traçar para ser presidente da República? Primeiramente... E por quê? Primeiramente, eu acho que o meu papel é contribuir pra gente conseguir virar essa página terrível na história do nosso país. A gente vive uma página terrível de que, desde 2014, o país está literalmente parado. São quase 8 anos que o Brasil está parado. Desde a reeleição da Dilma, a gente teve uma oposição agressiva, um governo que só errou. Depois você teve um processo de impeachment questionável. Você tem a ascensão de um governo que não tinha legitimidade nenhuma. A chegada do Bolsonaro, o Brasil está parado. Não se avançou. Então, eu acho que esse primeiro momento, minha maior contribuição é ajudar o Brasil a virar essa página. Hoje, o trabalho que eu faço é de assessoramento político. Então, é de conscientização. É ajudar a ver de que forma eu posso ajudar a levar essa mensagem de esperança, de otimismo e de conscientização para as pessoas. Você tá onde? Centro-esquerda, centro-esquerda? Me considero alguém de centro-esquerda, um social-democrata. Que é a vertente política que eu defendo, é o trabalhismo. O trabalhismo que começa no governo Vargas, ele é inaugurado em Vargas, aqui no Brasil, ele vai até... Depois ele tem como expoente João Goulart, sofre o golpe de Estado, por causa que estava se propondo fazer as chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma da educação. E aí depois você tem Leonel Brizola, que é o grande expoente. Hoje o trabalhismo é representado por Ciro Gomes. Certo. Que é o PDT, né? Partido Democrático Trabalhista. Então, esse é o meu primeiro papel. Depois, lógico, eu acho que vai chegar um momento com maturidade, com calma, dando tempo ao tempo, um espaço no legislativo, fazer o trabalho real de fiscalização do executivo, propor leis, porque mais importante que propondo leis é o papel do legislativo de fiscalizar, de cobrar, de ter compromisso com a população e não com emenda parlamentar, com os interesses privados. Tem que mudar essa realidade. A gente não pode ter deputado votando por causa mais de emenda. Isso é atraso, absurdo. O Bolsonaro vai lá, libera 16 bilhões. Tem gente da oposição que vota para ganhar emenda. E é uma emenda que não tem fiscalização nenhuma. É corrupção, é roubalheira. Isso é complicado porque tem muita da defesa de alguns partidos corruptos que a gente tem aqui é que para governar o cara precisa fazer alguma coisa do tipo. O cara não consegue trabalhar com oposição sem ele dar os mensalão da vida. Então eu digo, é melhor não ganhar. Governar para fazer a mesma coisa é pior, porque você tira aquilo que as pessoas têm de mais, eu posso dizer, de mais puro e assim, mais necessário, que é o direito a sonhar. Sim. Sonhar que as coisas podem ser diferentes. Eu falo, o que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, as pessoas não estão tendo um direito mais básico, que é o direito de sonhar. Acreditar que dá para ser diferente. Sim. As pessoas estão falando assim, já que é assim, vamos assim mesmo. Isso é péssimo, você vê jovem. Porque assim, um conformismo em alguém que já está lá com seus 50, 60 anos, já viveu etapas do processo, tem decepções, você consegue até compreender. Agora, jovem de 16, 17 anos, que chega para mim e fala assim, eu vou votar no Lula, porque apesar de saber dos erros do PT, que vai pôr o Alckmin na vice, que vai, apesar de estar discordando de tudo, ele fala assim, mas é assim mesmo. É uma tristeza. Não pode assim. Então, assim, a gente vê a juventude hoje conformada, é péssimo. Juventude que já mudou tanto o país, né? Que já mudou. É a juventude dos caras pintados, que derrubaram um governo que, logo após a redemocratização, uma juventude que garantiu a democracia nas ruas. Então, assim, o conformismo é um sentimento muito perigoso. E quando ele vem da juventude, ele
necrosante, é perigoso, o que isso pode levar é discutível. Porque, assim, eu entendo que a gente tem que se preocupar como democratas, eu falo com a audiência que eu entendo o sentimento de querer tirar Bolsonaro. É um sentimento real, que assim, é legítimo, mas não pode ser só isso. Que se a gente tirar só o Bolsonaro e colocar qualquer coisa no lugar, a gente tá dando margem para ressurgir isso daí de volta. Que é o que tá acontecendo nos Estados Unidos. O Biden não tá indo bem, o resultado é foda, né? É o Trump ressuscitando. Então, assim, ou a gente vai para as urnas com consciência, com um projeto, brigando por um projeto real de mudança, seja ele de esquerda ou de direita, mas que coloque no centro da discussão a política, a economia, a educação. Qual é o projeto de educação que o Moro tem? Não conheço. Qual o projeto de educação do Bolsonaro? Não conheço. Tem que votar em projeto, né? Essa é a questão. Projeto é discutir qual o futuro a gente quer. Então, esse tem que ser o sentimento que vai mover o eleitor no dia 2 de outubro. É fundamental que seja esse. Sim. Da consciência política, da discussão. Não tem que ter medo de discutir com o Uber as eleições, conversar, conscientizar, perguntar, questionar. Por que fulano de tal tá falando isso? Será que isso é possível mesmo? Tem que saber o que tá falando, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que ouvir debate. É por isso que propaganda política na TV, que no Brasil é escrachada ao extremo e na maioria das vezes é só ofensiva aos candidatos da oposição. É só isso, é só ofender. A gente precisa mudar, a gente precisa parar de votar no cara só porque o cara foi lá e fez uma piada que a gente riu, ou só porque a pessoa uma vez apareceu na televisão. Tem muito. Eu aposto. Quem tá assistindo a gente aí pode comentar se você for diferente, que eu duvido. Eu aposto que todo mundo já votou alguma vez em alguém sem saber porque tava votando. Votou por votar, votou porque o cara era um cara engraçado, porque o cara era um cara legal. Porque pegou o papelzinho na rua. Nossa, quantas pessoas não pegam o primeiro papel? Isso é tão verdade que é por isso que chega antes, os caras jogam lá um monte de papel na rua. É porque tem gente que pega o papel que vê lá e vota, cara. Não façam isso. Isso daí, o seu voto é uma procuração. Quando você for dar um voto, você tá assinando uma procuração. Com certeza é isso, o resumo. Se você não vai assinar procuração pra ladrão, pra bandido, o resultado você sabe qual vai ser. Não tem o que fazer. Então tem que ter muito cuidado, muita consciência. Pega aquela última semana antes da eleição, dá uma lida nos projetos, dá uma lida assim, qual área que pra mim é mais importante? Educação? Dá uma olhada, cada um pensa pra educação. Vê o que os deputados estão defendendo. Também não dá pra ir defende a educação. Vê se ele já foi deputado, o histórico dele. Sim. De defesa de fato da educação. Tá há 30 anos aí, não fez bosta nenhuma. Exatamente. Ou chegou lá, votou contra o piso dos professores. Nossa. Então, assim, tem que ser defensor pra valer. Valer. E não escuta a gente. Não pega esse podcast e escuta as opiniões que você ouviu aqui. Vai atrás. Mas será que é isso mesmo? Será que é verdade o que eles estão falando? A opinião deles é uma opinião imparcial, uma opinião politizada? O que está acontecendo? O que aconteceria se... mas eu acho que tem que privatizar Correios mesmo. Então, vê o que vai acontecer com uma pessoa que mora lá na quina do Brasil, tamanho de um continente, cara, maior. Não simplifique debates complexos. Não simplifique e saiba que é importante essa discussão, assim como discutir religião. A questão é que o brasileiro vê na palavra discutir alguma coisa, é uma briga. Não é briga. Discutir não é briga. É você conversar sobre o que você acha de verdade, o que você acha que pode melhorar o Brasil. Todo mundo vai ter uma visão diferente. Ninguém vai pensar exatamente a mesma coisa. Você tá trabalhando junto com o Ciro, mas tem alguma coisinha ou outra que você vai discordar. Eu quero votar em tal cara, mas tem coisa que o cara faz que eu falo, não queria que fosse assim. É assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em quem tá entrando como vice, né? As coligações que os caras estão fazendo, é fundamental, pra depois não ficar reclamando. E a pessoa não vê, a pessoa só vota... O voto no brasileiro é contra. Contra o PT ou contra o Bolsonaro. É isso que o cara vota. A gente não pode procurar mais salvador da pátria. Não existe o que salva o país, nações são projetos a longo prazo. Muito longo, né? A longo prazo. Não, se alguém acha que em 4 anos o Brasil vai ser um outro país, esquece. Não existe isso. O que a gente pode começar a traçar os caminhos realmente da mudança. Sim. O projeto de educação sério leva 20 anos. 20 anos. Então, assim, ou a gente começa a mudar agora, ou daqui 4 anos a gente vai estar discutindo novamente como que a gente faz as mudanças. Só você pensa, você acha que o que está acontecendo hoje no Brasil com a educação, daqui a 20 anos a educação vai ter melhorado? Todo mundo sabe a resposta que está... Sabe. Todo mundo sabe. A tendência é piorar, inclusive. Tendência é piorar.
Então a galera resume muito a politização brasileira. A gente tem que começar a entender em quem a gente vai votar. Se você parar pra conversar com alguém na rua e perguntar por que você votou no último deputado federal? A maioria não lembra em quem votou. Não vai nem lembrar em quem votou. Não vai nem lembrar em quem votou. Então a gente tem que pensar, cara, como que o meu presidente reagiria a uma pandemia, a uma guerra. Olha aí, cara, a coisa que a gente pensava que era tão distante em 2019, olha aí, batendo na porta, cara. Então a gente tem que pensar como o Brasil vai ser visto, a gente tem que pensar em todas essas coisas, a gente tem que parar de não querer discutir política, vamos discutir política, vamos conversar, não vamos votar por votar, cara, não pode votar por votar, não pode. Isso é a primeira coisa que você tem que banir no Brasil. Não vota em branco, cara, escolhe um lado, mas é o lado menos pior. Às vezes é o que sobra, é o lado menos pior, mas até chegar no lado menos pior, tem um monte de contas, tinha 9 opções em 2018. A gente tinha 13 opções. 13 opções em 2018. Será que a gente votou realmente nos melhores? Os dois que foram lá realmente foram os dois melhores que a gente tinha? Entendeu? A questão é toda essa, né? O que a gente tá fazendo pra tentar mudar isso, além de só ficar... E não pode ser a gritaria que determina. Você pega, por exemplo, Marina Silva sofreu um processo de desconstrução por ser uma voz muito serena, por ser uma pessoa que propositiva, o tempo todo propôs, não ficou atacando o adversário, e ela sofreu um processo violento de desconstrução da biografia dela. Uma pessoa honrada, que nunca respondeu o processo. Uma pessoa internacionalmente conhecida pelos feitos na natureza, né, cara? Ela foi desconstruída. Simplesmente. É isso que acontece no Brasil. Por apenas, simplesmente, não partir pra baixaria. Escolher o caminho de não escolher a baixaria. Isso. A questão é essa. A gente tá muito... E eu tenho medo de os políticos que estão para ganhar, que estão próximos, né, que são os mais votados ou são os melhores na pesquisa, apoiar esse tipo de coisa. Apoiar que a política continue sendo decidida em gritaria. Esse é o meu medo sempre. E uma coisa que é fundamental é quando a pessoa vai votar para um presidente, porque normalmente as pessoas primeiro escolhem um candidato a presidente. Então, por exemplo, eu vou votar no Ciro Gomes. Eu tenho que olhar quem tem compromisso com as ideias do Ciro Gomes. Não adianta eu votar no Ciro. Encher de oposição lá. E votar num deputado de direita, porque ele me deu uma... De direita no sentido que é um cara que tem divergência das ideias do Ciro, porque ele me deu uma cesta básica. Porque o que eu estarei dizendo é o seguinte: Ciro, eu tô te mandando um cara que vai votar contra as ideias que eu tô escolhendo pra ganhar o país, pra nortear o país. Então, assim, não é que eu tenho que votar fechadinho no partido, mas todo partido lá vai apresentar uma nominata. Sim. Cerca de 50, 70 candidatos, todos os partidos. Se eu vou votar no Ciro, eu tenho que procurar dentro lá do PDT, ou pelo menos dentro do espectro de centro-esquerda, algum nome que realmente vai ter... vai levar as ideias do Ciro dentro do Congresso. Se eu vou votar no Lula, eu tenho que procurar algum nome dentro do PT, do PCdoB, do PSOL, que tenha convergência com as ideias do Lula. Se eu vou votar no Moro, alguém do Podemos, e assim por diante. Porque senão eu mando também o presidente lá sem apoio. Fala assim, nasce se vira. Mensalão da vida. Nasce, aí você está incentivando o que hoje que virou mensalão, petrolão e outros esquemas. E é chegada a hora também de quem assumir enfrentar esse toma lá da cá. Não dá mais. Por mais que isso gere impopularidade no primeiro momento, seja complicado, trave um pouco o governo, mas... vai travar muito o governo, porque é como a máquina roda agora lá, né? Mas é por isso que é importante observar como o candidato disputa a eleição, porque a forma como você ganha vai determinar como você governa. Com certeza. Se você ganhar na base da baixaria, da chantagem, chegar e falar, fulano de tal vai acabar com o Bolsa Família se for eleito, fulano de tal, se ganhar, vai colocar o kit gay nas escolas, esse tipo de coisa que você ouve, tenha certeza, vai governar com chantagem, com forma de melindres, que não vai resolver os problemas, só vai amplificá-los. E com certeza. E por você ou pelo partido, você vê alguma maneira de trazer o jovem para a política, puxar? Vocês têm algum projeto para puxar o jovem para a política? Como que funciona essa parte de comunicação, porque a gente tem que começar a mudar a cabeça do jovem agora. O primeiro passo é o exemplo. A gente tem que dar o exemplo dentro de casa. Então, assim, o partido político
tem que dar exemplo de como que você enfrenta, por exemplo, vou pegar um exemplo. O PDT em 2018 em São Paulo elegeu a deputada Tabata Amaral. Sim. Que era promissora, eu fiz campanha para ela, inclusive. A deputada Tabata Amaral, na primeira votação importante, votou contra o programa partidário. Aí você fala o seguinte, mas o partido não manda nela. Concordo, o partido não manda, mas o mandato é do partido. No Brasil a gente tem um sistema que é proporcional. A Tabata foi eleita com votos dela e do partido. Ela não cansou a cadeira sozinha. Ah, ela não foi só votos dela. Se fosse só o voto dela em um partido que não tivesse voto, ela não teria sido eleita. Sim. Apesar de ela ter sido uma das deputadas mais votadas, ela precisou de votos do partido para garantir a cadeira dela. Então ela não é um ser sozinho. E a partir do momento que eu assino uma ficha de filiação, eu estou assinando, não é um papel vago. Porque a partir do momento que a gente trata filiação, adesão a um partido como algo vago, só vou usar o partido, você está, de outras formas, incentivando tudo isso que corrompe a política, que torna a política um ambiente ruim. Então, o PDT deu exemplo. O Ciro pegou. Porque, assim, se fosse outro partido, a Tabata tá na mídia, bem-sucedida, boa de voto, vamos deixar, tá tudo certo. Quando o Ciro criticou de forma veemente, ele está dizendo o seguinte, ninguém está acima do partido dentro do... Quando você tá falando de uma construção coletiva. E esse é um passo importante para você conquistar os jovens. O segundo é espaço para os jovens na política. Você apostar na juventude como candidatos. Então, assim, você tem que apostar na renovação. Lógico, com equilíbrio. Porque também você não pode dizer, todo mundo que estava antes não presta, só a juventude. Não, tem que mesclar. É igual um time de futebol. Você pega veterano... Isso é importante, né? Para você dar segurança para essa juventude. Sim. E exemplo, a gente não pode colocar a questão do conformismo. Então, assim... Como que o PT, com todas as virtudes e tal, mas como que eu chego hoje para um eleitor jovem do PT e falo o seguinte, não teve corrupção na Petrobras? Mas o Lula foi absolvido de todo... Na verdade, não foi nem absolvido, né? Foi arquivado por causa de prescrever a idade, foi anulado por causa da parcialidade do Moro, mas o Palocci devolveu 100 milhões de reais. Não... Isso daí não tem... eu uso uma analogia para falar do Lula que eu acho que é uma boa analogia. A galera quer me convencer de que tem um vegetariano almoçando numa churrascaria todos os dias e ele não come carne. É o único cara de 20 caras que vai lá na churrascaria, almoça todo dia durante 4 anos e ele só olhava a carne e não fazia nada. Cara, tem como. Partido corrupto demais e com bons nomes. Haddad eu acho um ótimo nome, mas... num partido que não... Você tem um senador Suplicy, que é um exemplo. É outro nome bom. Você tem boas pessoas. Assim, é uma instituição importante. Eu não acho, por exemplo, que a política brasileira seria melhor sem o PT. Eu não tenho essa visão. Eu acho que o PT ele contribui pro debate. Só que... se perdeu. A impressão não pode ser religioso, não pode ser uma coisa messiânica, uma coisa assim, não, o Lula é intocável e pode tudo. Então, assim, pra gente reconquistar a juventude a querer participar na política, passa pelas práticas. Sim. Então é o seguinte, eu tenho que fazer autocrítica. Eu acho, por exemplo, não é que o PT tem que acabar por causa do escândalo do Petrolão, no Mensalão, errou. Mas o PT nunca pediu desculpa. Não. É como se nada tivesse acontecido. Né? Nunca fez autocrítica. É que parece que se eles não falarem nada, o pessoal esquece. A impressão que eu tenho é essa. E vai repetir todos os erros. Porque assim, você pode até falar assim, o Alckmin hoje é importante como vice para você ampliar para vencer o Bolsonaro. Eu não vou entrar nem no mérito. Eu acho que o Alckmin seria, por exemplo, um bom vice pro Ciro. Uhum. Agora, vamos discutir de forma séria... Por que o Lula tá ressuscitando gente como o Romero Jucá, que perdeu a eleição lá em Roraima? Por que ele tá ressuscitando Eunício Oliveira, que é um corrupto notório, um cara violento do ponto de vista da prática política? Ele tá ressuscitando lá no Ceará. E outros nomes aqui em São Paulo mesmo, de pessoas que foram derrotadas, que já poderiam estar fora da política, não faz falta nenhuma. E o Lula, nessa coisa de querer ser amigo de todo mundo, tá ressuscitando. Gente que fez o impeachment da Dilma que o PT chama de golpe. Eu acho que foi um golpe.
Mas se é um golpe, como que eu chamo o Renan Calheiros de companheiro no dia seguinte, que era o cara que presidia a sessão do impeachment no Senado? É complicado. É política demais. É a política na sua forma mais brasileira possível de acontecer. Mas afasta a juventude. Como uma juventude vai falar, igual eu tava com... Na época do impeachment foi 2016. Eu tava com meus 19 anos. Eu fui pra rua lutar contra o impeachment com pneumonia. Eu fui doente pra rua, mas porque eu realmente acreditava que era um golpe de Estado. Agora você pega um jovem com 15, 16 anos que tava na rua, afiliado ao PT, militante. Ele vai olhar aquela cena do Lula com o Renan, com o Eunício, que era o líder do PMDB no impeachment da Dilma, e vai falar o quê? Eu sou um otário. O que eu tô fazendo aqui? Sim. O Lula falou que era golpe, agora não é mais golpe, desfez. Como assim? Então, a incoerência é o que mais afasta a juventude da política. Sim, tenho essa preocupação, mas tirando a parte essas opiniões nossas, né? O Lula é o nome que vem mais forte aí, até com previsões de ganhar no primeiro turno. Você acha que isso aí é o contrário? A volta, tipo, o que aconteceu com o Bolsonaro agora vai acontecer com o Lula? Não dá pra votar no Bolsonaro e vou votar no Lula porque ele é cara que tende a crescer? Ou o Lula é um cara forte, vai morrer um cara forte e sempre vai ser esse cara que tá nas pesquisas porque tem uma base muito forte, independente até do partido? É um pouco dos dois. A gente tem que ter muito... nos nossos adversários, a gente tem que reconhecer as suas virtudes. Sim. O Lula é o maior líder popular após o Getúlio Vargas. Não há nenhuma dúvida. Só que a margem de voto do Lula hoje é algo em torno de 33%, 35%. Lula nas pesquisas aparece entre 42% e 45%. Sim. Esse a mais estão movidos por um sentimento de precisamos tirar Bolsonaro. Isso é nítido. Eu topo o Lula agora para já tirar o Bolsonaro. Esses 12%, quando começar as eleições, de fato, propaganda partidária, debate, eles podem ir para vários lados. Sim. Inclusive para o Ciro, sim, que essa é a nossa aposta. Quando você olha, por exemplo, o Lula a briga de vocês é Lula e Ciro. Entrar no lugar do Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro. A gente acredita que o Lula não tem menos que 33%, 35%. Então o segundo turno é garantido. Está garantido. Sim. E aí você tem uma disputa de uma fatia dele e você tem uma outra fatia que ainda está olhando o que está acontecendo. Sim. Tem uma galera que vota, esses 33%, 35% do Lula, é uma galera que vota muitas vezes por gratidão, por reconhecimento, pela liderança que o Lula que é inegável. É uma pessoa carismática, teve bons resultados no seu governo, isso é inegável. Os 4 primeiros anos dele foram muito bons. Eu acho que os 4 melhores dos últimos governos. Então, assim, você olha para a população, principalmente a população mais humilde, isso era o que significou entre passar fome e não passar. Então, isso é um sentimento muito forte. Sim. Agora, quando você olha, por exemplo, o Lula, ele nunca ganhou no primeiro turno. Nem em 2006, quando ele estava no seu auge, ele vai para o segundo turno quase eleito, com 47%, 48%, mas ele é necessário um segundo turno. Então, eu realmente não acho que tem a menor chance de a eleição acabar no primeiro turno. A gente vai ter 2 turnos. A disputa, na minha opinião, eu não acredito que Moro seja candidato, acho que o Moro recua da candidatura. Você acha que ele vai pular fora? Eu acho que ele pula fora. Primeiro porque... Primeiro que ele bateu numa tecla e saiu o tempo todo, né? Já é feio ele ser pré-candidato. Ele tá indo muito mal, né? O Moro é um vazio. Ele falou que existe o Agreste Cearense. Nossa. Estamos procurando o Agreste Cearense. Se alguém encontrar, avisa o Sérgio Moro, porque ele até agora não encontrou. Ele chega e começa a dizer que os aliados dele, quando dá um problema, ele relativiza. Então, assim, já adotou todas as teses que ele criticava na política. Dizia que nunca entrar na política, já entrou. Então, isso aí já é foda, já. E, assim, qual a experiência do Moro, né? Porque, assim, quando eu vou contratar alguém, quando você vai contratar alguém, você olha seu currículo. O Moro só foi juiz, assim, não é só juiz, mas ele foi juiz. E depois ele foi ministro. Moro nunca foi governador, nunca foi prefeito, com experiência de, assim, a gente tá falando de um país continental, de 220 milhões de pessoas. Nesse país, como a gente já falou, 130 milhões de pessoas têm segurança alimentar. Não dá pra pôr estagiário. Não, por isso que eu realmente acredito que ele não seja candidato. Difícil. E tem eu acho que o Ciro vai disputar esse espaço no segundo turno com o Bolsonaro e o Dória.
Apesar do Dória estar mal em São Paulo, o Dória é governador de São Paulo. E o Dória é um cara que foi muito bem na vacina, que é a coisa que tá no auge agora, né? Não, aqui em São Paulo... É uma narrativa importante. Eu sou caramba. oposição ao João Dória. Acho que o João Dória fez um governo medíocre, principalmente do ponto de vista de educação, de avanços, de fato, no estado de São Paulo. Mais fez marketing do que governou, mas a vacina é uma narrativa muito forte, queiramos ou não. Se você for analisar, você não conseguir puxar para aquele lado, você vai ver alguém que fez alguma coisa boa para você, no mínimo, né? Tem muita gente que pensa assim, né? Ainda mais quando você pega assim, você tava numa dicotomia entre Bolsonaro e alguém que tava tentando trazer a vacina, até os vilões se tornam heróis, né? Então, isso é engraçado, né? Até quem faz o mínimo parece que tá fazendo o máximo, muito, né? Porque a gente tava num momento de louco. Quando você vê alguém com um pouco de sanidade, parece que, opa... É isso mesmo. Então, basicamente é isso. Eu não descarto o pessoal, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, o Dória tá fora. Eu não acho que o Dória tá fora. Ele tem um partido grande, ele tá no PSDB, que é um ele partido foi eleito no primeiro turno em São Paulo. Um partido que já governou 2 vezes. Ele é um cara que ganhou ele ganhou a eleição de prefeito no primeiro turno de São Paulo, ganhou a eleição de governador fora não dá pra desacreditar da caneta. Cara, não dá pra descartar ele. E como o Bolsonaro tá derretendo, então pode ser que você tenha um segundo turno com 25%, 23% você esteja no segundo turno. Então por isso que, na minha opinião, tá aberto tanto pra Ciro, porque Ciro hoje tem 10. Se ele consegue pegar, 10 pontos do Lula, ele chega a 20. Pega mais 2, 3 pontos percentuais esse limbo que tá aí procurando um candidato, vai pro segundo turno. Mesma coisa o Dória. O Dória tá com 4, 5. Sai o Moro, a tendência do eleitorado do Moro é migrar fortemente pro Dória. Sim. Então o Dória já sai de um patamar de 12. E aquilo, a máquina do Estado, PSDB e tal, pode ser que chegue nos 22, 23 que leve pro segundo turno. Lembra do é bom lembrar do Russomano, né? Primeiro lugar pra nem eleito, né? Exatamente. Nas pesquisas. E o Lula e o Bolsonaro vão chegar na pesquisa, nas eleições, vai começar lá a propaganda. As malas de dinheiro do Gedel lá, o Lula vai ter que explicar. O Palocci devolveu 100 milhões. Isso não começou ainda. O Bolsonaro fingindo que tava com falta de ar lá pra brincar com a questão da Covid. Essas coisas vão vir à tona que tem gente que não sabe. Às vezes você vai no motorista e fala assim, como você vota em alguém que fez piada com falta de ar? Ele não fez isso. Aí você mostra o vídeo, a pessoa muda. Você se sente envergonhada. Sim. Então, a hora que começar o processo eleitoral, eu acho que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Tendo que é natural, o Lula está em primeiro lugar com essa votação. Como eu disse, é uma liderança reconhecida, uma liderança popular, mas não acho que ele já está garantido. Tem que ter muita humildade e muita preocupação. Da mesma forma que eu acho que o Bolsonaro pode derreter, dependendo se você tem do jeito que tá as coisas no mundo, se tem uma virada aí imprevisível, como foi a pandemia, como foi esse conflito na Ucrânia, o Bolsonaro pode parecer que é bom, de repente, crescer novamente. Não dá para saber, tem um ano inteiro aí praticamente. É muito volátil, a gente sabe que o eleitorado é muito passional, então teve a facada. Ninguém imaginava que o Bolsonaro seria presidente. Eu trabalhei na campanha de 2018. Ninguém achava que o Bolsonaro favorito era o Alckmin. O Alckmin terminou com 4%. Que é uma virada impressionante, né? Com uma campanha milionária. Na história das campanhas, nunca teve uma campanha tão cara como a do Alckmin, proporcionalmente falando. E perdeu 4%. A política no Brasil é um negócio que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer mesmo. E sempre buscando entender quem que você tá colocando lá, cara. E se você decidiu que vai colocar cara X, vai ver que o cara... Todos os caras têm site, rede social, vai ver o que o cara tá falando, vai ver como ele trata o eleitorado dele. E não um mês antes da eleição, vai ver antes como que o cara é. Tem que... o Brasil é um partido que é um país que o trabalhador luta contra o sindicato. Então a gente tem que começar a entender o que tá acontecendo, ver quais que são os planos da galera, ver como que isso vai influenciar na nossa vida diretamente e lembrar que a sua realidade não é a realidade de todo mundo. Então a empatia é na hora do voto também. Então tem que lembrar, porque tem muita gente que criticava a Bolsa Família e dava exemplo de gente de São Paulo, falou, mano, tem gente que não tem água pra tomar, cara. A pessoa não consegue, tem gente que não consegue imaginar. Cara, tem gente que não tem água pra tomar. A gente não tá falando que tem gente que quer comer uma picanha. Não tem água pra tomar. Não tem água pra tomar. Eu trabalhei agora na eleição de 2020 aqui na cidade de São Paulo.
Eu descobri uma São Paulo que eu não tinha a menor ideia que existia, a 10 quilômetros do centro. 10 quilômetros. A falta de água potável, é normal. As crianças não têm acesso à internet. O pessoal fala assim, a galera vai fazer aula EAD, agora... Não existiu. Isso é uma farsa. Não existiu aula EAD para filho de pobre no Brasil. Não tinha pacote de dados, não tinha muitas vezes celular. O celular era um para a família inteira. Então, é fake news. Se alguém fala assim, teve aula, não teve. É mentira, as crianças não tiveram educação durante quase 2 anos. Como estuda com fome também. E isso tem consequência. Exatamente. A pessoa fala assim, pra que a escola tem que dar merenda? Muitas vezes, se não for a merenda, as crianças não comem. Sim. Não comem. E o Alexandre Calil, que é o ex-presidente do Atlético Mineiro, que é atual prefeito de Belo Horizonte, deu uma entrevista recente para a Globo News e ele falou uma coisa muito bacana. Falou assim, o rico do Brasil, ele não é que ele é mau, só que ele desconhece a pobreza. Desconhece. Ele acha que a pobreza é um produto de prateleira, uma coisa assim, se eu der um pouquinho aqui, tá resolvido. Ele não entende que é estrutural. R$100 para uma pessoa no mês muda completamente o mês dela. Sim. R$200, então, o Dória chegou a propor cobrar R$250 por cabeça de aluno na rede municipal, quando ele era prefeito, dizendo que isso ia revolucionar a educação em São Paulo. Ele não consegue compreender, que R$250 para uma família é o dinheiro do mês. É o dinheiro do mês. É o dinheiro do aluguel. Se ele perder esses R$250, ele não paga o aluguel, ele vai para debaixo da rua. Tem algumas coisas que não dá pra... É falta de conhecimento mesmo. Até porque tem uns políticos aí que quando vai fazer pesquisa, nem vai lá no fundo mesmo, na periferia. Não vai. É só em feirinha, é só em tal coisa. Não, classe C e D, né? Não vai na E. Na E muitas... Mas enfim, queria agradecer por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Foi um papo excelente. Acho que deu para elucidar muita coisa. Lembrar que a gente tem um programa cultural aqui no programa, que a gente fala sobre livros, né? E a indicação de hoje é do Wellington Canassa. É um conto que chama No Casulo da Lagarta. Um conto muito bom, muito bem escrito, nos moldes dos clássicos do terror. Eu recomendo muito para quem quiser ver. Ele tem só em e-book, o Marcelo tá mostrando aí para vocês. Mas tem no Kindle Unlimited, dá baratinho. Se tiver Kindle Unlimited, dá para você baixar de graça. Vou pedir pro Wellington, no dia que essa entrevista for pro ar, deixar de graça. Então, se você correr agora, na terça e na quarta-feira, vai estar de graça No Casulo da Lagarta. Então, corre lá, não esquece, baixa. Vamos motivar o escritor nacional, vamos incentivar. Se você quiser deixar suas redes sociais, alguma rede social do partido, alguma coisa que você julgar importante, o espaço está aberto agora. Eu faço um convite para as pessoas acompanharem as redes sociais do Ciro, nosso candidato à presidência da República, nosso pré-candidato, né? Assistam os vídeos, Ciro tem produzido muito conteúdo, falado sobre vários assuntos, acompanhe as entrevistas dele, e acompanhar o canal dele no YouTube, né? As redes sociais dele são todas @Ciro Gomes. Lá dá pra você conseguir acompanhar tudo bonitinho. E eu também vou deixar um presente pra gente sortear pra quem tá nos assistindo. Legal, tá vendo? O livro, o Projeto Nacional Dever da Esperança, que é o livro que o Ciro coloca as suas ideias, o que ele acredita de projeto de país, que eu acho, assim, fundamental, seria importante que todos os candidatos, em vez de ficar fazendo biografia, se bajulando, fizesse um livro para discutir o projeto que tem pro país, as soluções. Sai um pouco da bajulação e do personalismo e um pouquinho se você ir lá ler e não concordar com os projetos dele, ok, tudo bem. Agora, só ir em fake news que os políticos têm... Enfim, eu acho que, de novo, fake news pode definir a nossa eleição. Eu espero que não. Eu espero que as pessoas tenham entendido, né, como a fake news foi prejudicial para a democracia em si, não só no Brasil, né, no mundo. Total. Mas, tenta entender qual que é a ideia dos candidatos opositores, dos candidatos que você quer votar. Vamos fazer a política virar um assunto comum na mesa de bar. Não é discussão, não é briga. Vamos fazer tudo funcionar da maneira que devia funcionar, né? Então, eu queria agradecer de novo por você ter vindo aqui. Tamo junto. Foi um ótimo papo. Lembrar que quem quiser participar do programa, a gente vai estar abrindo espaço para quem é de São Paulo, primeiramente, porque tá mais perto do estúdio. Um dia eu vou ter dinheiro para pagar avião, pra galera vir, mas por enquanto não tem como, né? Lembrar, todo mundo tem uma história, nós queremos contar a sua. Muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, vá seguir as redes sociais que o Mafuque indicou, que eu vou pedir pro Marcelo por aqui. Obrigadão, galera. Valeu!